Aleluia, Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Pai, te agradecemos, porque o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo, és um Deus de segundas oportunidades, és um Deus tremendo que está sempre dando a nós, o teu povo, a chance de nos redimir, a chance, ó Pai, de nos voltarmos para Ti em arrependimento. Pai, muito obrigado porque o Senhor nos deu o privilégio de estarmos juntos em fé. Várias pessoas pelo rádio e também pelas redes sociais, pessoas de vários lugares do Brasil e do mundo, nos dando, Pai, a oportunidade de conectar nossa fé em Ti, conectar nossa fé no Senhor e podermos, ó Deus, juntos abrir os céus com orações e obtermos da parte do Senhor sua benevolência, sua graça, seu amor, suas respostas, a cura, os milagres, a salvação, a força. Ó Pai, muito obrigado em nome de Jesus. Obrigado também, meu Deus, porque esse programa é um programa não somente para edificar a fé, mas também para alinhar a fé, alinhar os corações, abrir os olhos do entendimento do povo. Através, meu Pai, do estudo da palavra, estamos nos convertendo dia após dia. E eu sei que muitas pessoas que lidavam com o evangelho de maneira superficial, agora estão aprendendo algo a mais. Pessoas, meu Pai, que não tinham temor, agora estão aprendendo a ter temor. Pessoas que estavam frias, agora estão voltando a Te buscar. Ó Deus, pessoas que viviam em pecados e não tinham nenhum remorso, nenhuma consciência pesada, já estavam acostumados com o pecado, têm acompanhado nosso programa, têm ouvido as verdades e têm se despertado para melhorar a vida com Deus, para se arrepender de seus pecados, para abrir mão da vida pecaminosa e buscar o Senhor por amor. Muito obrigado também, Senhor, pelos nossos apoiadores, por aqueles que têm todo mês ajudado como pode, para que a gente possa se manter no rádio, na emissora de rádio, meu Pai, que é veículo para alcançar centenas e milhares de pessoas. Dá a paga, Senhor, que 1000 vezes mais o Senhor possa fazer fluir na vida de cada um que tem nos ajudado aqui no programa. Abençoa cada ouvinte. Oh, meu Deus, nós clamamos pela cura, milagre do Senhor. Todos que foram, meu Pai, atingidos pelo Covid-19, meu Deus, que sejam curados agora. Protege o restante. Toca cada família, entra, meu Pai, garantindo, Senhor, que o mal não prevaleça contra suas vidas. Clamamos, meu Pai, por Teresina, que está vivendo esse momento tão intenso, tão complicado. Que o Senhor, meu Pai, passe com tua mão de cura, de milagre, de misericórdia. E salve, meu Deus, o nosso povo. Salve, meu Pai, a nossa geração. Livra, meu Pai, livra da morte. Dá ao povo uma segunda oportunidade, uma chance, meu Pai, de retornar das UTIs vivos, para que possam ter a oportunidade de se entregar a Jesus. Não deixe ninguém partir sem a fé, sem que a vida esteja preparada para ser recebido pelo Senhor. Em nome de Jesus, Pai, clamamos. Cura Teresina, cura o Piauí, cura o Nordeste, cura o Brasil dessa pandemia miserável. Mas queremos aqui também pedir que o Senhor salve, cure de todas as outras doenças, porque a mídia extrema e a grande mídia está focada em dar notícia apenas do Covid. Mas, meu Pai, tem pessoas morrendo muito mais com gripes normais e com outras coisas. Tem pessoas morrendo com outras doenças. E nós clamamos para que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Cura o povo. Olha para esse homem, para essa mulher que neste momento está orando comigo, clamando por um milagre. Meu Deus, atenda agora. Cura, Senhor, liberta, Senhor, levanta o caído, fortalece o fraco, dá saúde ao teu povo, manifesta o teu poder, em nome de Jesus. Oh, assim como nos tempos
tempos de Jesus, aonde o Senhor passava, os enfermos eram curados. Jesus passa agora em cada lar, em cada ambiente onde alguém está orando comigo. Passa, Jesus, e cura, opera o teu milagre, faça desaparecer toda doença e toda opressão maligna. Senhor Jesus, glorifica teu nome, curando os enfermos, libertando os cativos e oprimidos. Glorifica teu nome, Senhor Jesus, curando as pessoas. Ora macantalabachai, em nome do Senhor. Glorifica teu nome, Pai, curando os enfermos, libertando os cativos e oprimidos, meu Deus. Onde quer que tenha alguém neste momento crendo, orando comigo, sejam curados, sejam livres, sejam libertos, em o nome do Senhor Jesus. Sejam curados para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Eu abençoo cada vida, eu abençoo cada lar, eu abençoo cada coração. Eu declaro, meu Pai, o teu poder vivo em cada pessoa agora. Alcança as vidas, alcança os corações, em nome de Jesus. Também eu peço, meu Deus, supre as necessidades dos enfermos, meu Pai. Todos que estiverem doentes, todos que estiverem, meu Pai querido, neste momento passando por alguma calamidade, de doenças, de outras formas, que o Senhor cure agora. E também aqueles que estão passando por necessidades financeiras, abra as portas financeiras, meu Deus, faça chegar a geladeira deste homem, desta mulher, a despensa, a feirinha do mês, o alimento que vai dar essa segurança que o mês inteiro vai ter alimento para comer. Este homem que de repente não sabe mais o que fazer para trazer o alimento para casa, meu Deus, abra as portas onde essa pessoa menos imagina, venha com a porta aberta, com um milagre, e mostra-te um Deus que concede o pão de cada dia àqueles que têm fé. Em nome de Jesus, promove aqueles que estão nos seus empregos, nos seus ambientes de trabalho. Abre portas para quem não está trabalhando. Meu Deus, abra portas para o teu povo. Sustenta nesse deserto, meu Deus, o teu povo com um sustento digno para a glória do teu nome. Abençoa os casamentos, os casais, que possam crescer em maturidade, que todo espírito de divórcio caia por terra, que os casais sejam edificados, que as famílias sejam ajustadas. Meu Deus, que os filhos possam ter o prazer de olhar para os pais e dizer: eu vou me casar, porque eu vejo que meu pai e minha mãe são felizes no casamento. Meu Deus, entra nessa casa e ajusta todas as coisas, porque tu podes, meu Pai, e só o Senhor pode ajustar todas as coisas. Quando o Senhor entrou na casa de Zaqueu, o Senhor, meu Pai, mudou a história de Zaqueu, mudou a história da sua família. É assim eu peço, Jesus, entra em cada lar e muda a história de cada pessoa, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, aleluias, e louvado seja o nome do nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Seja um patrocinador do programa Tarde Abençoada. Estamos levando a palavra do Evangelho por meio de 4 emissoras de rádios. São centenas e milhares de pessoas sendo alcançadas pelas boas novas do Reino de Deus. Seja você também um instrumento de Deus na tarefa de semear a boa semente da palavra de Deus nos milhares de corações. Entre em contato pelo WhatsApp 86988439949 e saiba como fazer para ser um patrocinador dessa grande obra de Deus. Muito bem, povo de Deus, estamos de volta aqui com você. Já oramos, já clamamos ao Senhor. E fui sabotado aqui em duas plataformas, não é? E o Instagram parou
E também o Facebook, que já estava uma dificuldade, terminou que sendo interrompida, não deu para continuar no Instagram. A nossa internet aqui tá bala, tá boa, mas tem coisa que a gente não entende da tecnologia. Então o Facebook não está funcionando, nós estamos apenas no YouTube. O Instagram estou tentando trazer de volta, mas de qualquer modo a gente vai continuar aqui no YouTube, ok? Então fique firme aí, porque nós vamos fazer o nosso estudo de Gálatas hoje, independente das lutas e guerras que porventura estejamos passando aí. Vamos para frente, porque essas coisas não podem impedir a gente de cumprir o propósito, amém? Glória a Deus. Então, tomara que os que de repente estavam no Facebook possam estar imigrando para o YouTube, para não desistir daquilo que Deus quer falar. Eu vi aqui alguns pedidos de oração que colocaram no YouTube. Quero dizer para você que quando a gente ora, saiba que mesmo que a gente não mencione, mesmo que a gente de repente não mencione o seu nome, saiba que o nosso Deus, ele já está atento para o seu pedido de oração e vai honrar a sua fé. Saiba disso. Então todos que pediram oração aqui, saiba que Deus está operando. Mas eu quero aqui declarar sobre a mãe dessa pessoa que está o nome aqui no YouTube de Caspo. Não sei se esse é o nome dessa pessoa. Mas pediu oração pela mãe que estava triste com enxaqueca. E pediu aqui, por favor, fiz essa oração rápida. Então, em nome de Jesus, se essa dor de cabeça, essa enxaqueca, essa tristeza não saiu até agora pela oração que nós fizemos, em nome de Jesus eu ordeno que essa enxaqueca cesse agora. E essa tristeza vá-se embora agora. Em nome de Jesus, todo mal sai. Em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, meu Deus, que todos que pediram oração aqui, o Senhor que escuta dos céus e vê, sonda e honra a fé de cada um, porque ninguém colocaria um pedido de oração se não tivesse fé. Que o Senhor possa abençoar todos, em nome de Jesus, meu Pai, amém e aleluia, e louvado seja Deus, amém, amém. Vamos crer na vitória em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluias, oh glória. Então vamos avançar aqui com a nossa leitura de Gálatas. Nós estamos em Gálatas capítulo 4. Já falamos tanta coisa forte aqui, né? Já detonamos muita coisa aqui, mas parece que está começando a melhorar, começando a ficar mais leve, né? É o restante do capítulo, do livro. Nós, no último programa, porque no último programa que fizemos ao vivo, porque o último programa que tivemos não foi ao vivo, a gente colocou pregações, porque a gente não pôde, estava tendo uma dificuldade de energia. Mas no último programa ao vivo, nós chegamos até Gálatas 4, versículo 20. Agora vamos continuar a partir do versículo 21. E na minha Bíblia corrigida, o título aqui é Sara e Agar são uma alegoria dos dois concertos, das duas alianças, ok? Quem foi Sara, pastor? Sara foi a esposa de Abraão. E quem foi Agar? Agar foi a concubina de Sara, a quem Sara deu para Abraão ter relação sexual, para que enfim ela pudesse ter um filho de Abraão e Sara pudesse se colocar como mãe desse menino, né? Porque havia uma promessa de Abraão ser pai de multidões,
Sara já tinha 90 anos. Não tinha 90 anos ainda. Mas Sara já estava avançada em idade. Ela já tinha 80 anos, né? Ela foi ter o filho dela com 90. Ismael me parece já tinha 10 anos. Enfim, tinha 80 anos e não pôde dar um filho a Abraão. Com aquele peso, né? Carregando sobre ela a culpa. Puxa, Deus prometeu um filho a Abraão e esse filho só pode vir de mim. Eu não posso dar um filho a Abraão. Então ela teve a engenhosa ideia de dar sua concubina. Abraão deita com Agar, e aí eu serei mãe por meio da minha concubina, já que eu não posso ser mãe naturalmente. Abraão diz: olha, faz como você quiser. Ele fez igual a Adão, tipo assim: Eva, faça aí o que você quer. Então teve esse filho chamado Ismael, e a descendência de Agar vem de Ismael, que também foi filho de Abraão. Para você ter uma ideia, até hoje as duas gerações existem, porque depois, 10 anos depois, vem Isaac, filho da promessa. Deus vigorou, né? Revigorou a Sara, curou sua madre, abriu sua madre e tirou a esterilidade dela, e ela deu um filho a Abraão, chamado Isaac. Então cresce a descendência de Abraão pelo filho legítimo, filho de Sara, da esposa, Isaac. E Ismael teve que sair de casa e passou a viver em terras longínquas, casou-se e passou a ter a sua descendência. Então Abraão passou a ter duas descendências: a descendência do filho da promessa, que é Isaac, e a descendência do filho da escrava, que é Ismael. E até hoje esse povo são separados. Esse povo é separado. Hoje você tem Israel, que é descendente de Abraão, por meio de Sara, de Isaac, são judeus. E você tem os palestinos, que é a descendência de Ismael. Os descendentes de Abraão com Sara passou a crer na promessa que viria o Messias. O Messias veio. Jesus veio da descendência de Abraão com Sara, ok? De uma das 12 tribos de Israel, Judá. E eles passaram a adorar a Deus, ao mesmo tempo que a descendência de Ismael chamam Deus de Alá, adora a Deus como Alá. Assim como os judeus e a linhagem dos judeus nasceu um Salvador, que é Jesus o Senhor, ele é não o profeta dos judeus, não o profeta do cristianismo, mas de fato o Salvador, o descendente da linhagem de Davi e de Abraão com Sara. De igual modo, de maneira parecida, os muçulmanos hoje, eles também têm alguém a quem eles honram, que é o profeta Maomé, né? Maomé. Eles acreditam que Maomé foi um profeta e que Maomé é o homem, tem a Bíblia deles, chamado Alcorão, e assim temos essas duas descendências. Inclusive, se você der uma olhada, uma pesquisada nos vídeos das expressões dos muçulmanos, os radicais, eles têm como meta fundamental, né? Eles crescem, são treinados para eliminar cristãos, porque os cristãos afirmam que Jesus é o Salvador, que Jesus ressuscitou, e a religião que mais cresce no mundo hoje é o cristianismo. E eles são treinados também para eliminar judeus. Então eles têm esse ódio contra o cristão e contra o judeu, né? E, enfim, estou falando isso para situar você onde nós chegamos, em que pé está Paulo quando está escrevendo isso aqui, e qual é a intenção dele em falar de tudo isso, qual é
o objetivo dele em trazer agora esse ensinamento em relação à descendência de Sara e a descendência de Agar, da filha, ou melhor, da mulher legítima e da escrava. E é importante a gente entender sobre isso porque tem a ver com a nossa vida hoje, tem a ver com a nossa fé. Ok? Então, Paulo vai dizer aqui que Sara e Agar são uma alegoria dos dois concertos. Então vamos andar por aqui, porque é sobre isso que a gente vai estudar agora. Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei. Não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. É forte isso aqui. O que se entende por alegoria, porque estes são os 2 concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Olha só o que Paulo está falando aqui, isso é profundo. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Paulo está fazendo menção à Nova Jerusalém que virá para nós, lá no céu. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim também é agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. É importante que Paulo está falando aqui, porque Paulo foi muito profundo, ele passou por linhas tênues, passou por linhas finíssimas para falar desse assunto. Paulo está, em outras palavras, dizendo que aqueles que ainda estão debaixo da lei são escravos e que, portanto, são semelhantes à descendência da escrava. Mas aqueles que vivem hoje pela fé são filhos do Espírito, da livre. Não estão, como que eu diria? Não estão perseguindo a Jerusalém escrava, mas a Jerusalém livre. Porque especificamente nesse tempo que Paulo estava falando, Jerusalém não era livre. Jerusalém era escrava de Roma. E aqueles que estavam debaixo da lei, que não estavam conseguindo viver pela fé, para pensar na salvação em Cristo, ainda estavam como a escrava
H, porque estavam na Jerusalém, dominada por Roma. Então isso é muito forte, porque o apóstolo Paulo, com o nível de coragem que talvez só ele teria naquele tempo, enfrenta não somente os judeus que declaravam resistência ao cristianismo, mas ele estava enfrentando os judeus que estavam crendo em Jesus, mas que de alguma maneira estavam vivendo a lei. Então, o apóstolo Paulo não dá de colher de chá. Ele está dizendo em outras palavras: se você que diz que crê em Cristo, que está esperando na Jerusalém livre, na salvação, mas está confiando sua salvação na circuncisão que você faz e nas ordenanças judaicas que você guarda, você ainda é escravo. Por quê? Até parece que observar a lei é errado, e não é. O apóstolo Paulo vai dizer: sou porventura pecador, ou a lei é por observar a lei, ou a lei em si é má? Não, não. A lei cumpriu o seu propósito, a lei cumpriu o seu objetivo. Qual o problema que o apóstolo Paulo está enfrentando aqui, está conscientizando os irmãos? É que a partir do momento que eu começo a confiar nas obras da lei, eu trago novamente a lei, o peso da lei sobre mim. Porque aquele que guardar a lei, por ela viverá. E aquele que quebrar um ponto será culpado de toda ela, porque são 10 mandamentos, além dos 600 mandamentos que existem. Então o que acontece? Quando o apóstolo Paulo conscientiza os romanos, dizendo que agora o pecado não tem domínio sobre nós, pois não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que Paulo está dizendo? Nós que somos cristãos, somos melhores do que os que não são, em relação à disciplina da carne e tal? Não, provavelmente tem gente que se disciplina mais do que nós, que consiga dizer não a certas inclinações da carne mais do que nós. O problema não é esse, o problema é que quando eu estou vivendo para obedecer à lei, confiando na lei, tudo que eu faço em prol da lei não é nada, porque a lei passa a ter força sobre mim. E quando eu me exponho à lei, quando eu me exponho diante da lei, eu sempre vou me achar pecador. E se eu estou debaixo da lei, da força da lei, só me restará uma coisa: a morte, a punição. O próprio apóstolo Paulo, que viveu a graça do Senhor e que viveu uma vida intensa, provavelmente o melhor cristão da sua época, ele próprio não confiava na carne. Ele dizia: se alguém confia na carne, não eu. Miserável homem que eu sou, aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero faço. Entendeu? Então é como se ele estivesse dizendo: se eu, com as minhas fragilidades, com certas inclinações que eu não concordo, se eu estou debaixo da lei, estou morto. Se quem me justifica é a lei, eu estou morto, porque a lei vai encontrar falha em mim. Né? Então, miserável homem que eu sou. Aí quando Paulo fala essa palavra, ele conclui dizendo: mas graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus. Porque agora não é a lei que determina o meu destino, mas é Jesus que cumpriu a lei por mim, que chega para mim e diz: eu sei que você não consegue ser perfeito, mas porque você decidiu se entregar a mim, decidiu andar comigo, eu paguei pelo seu pecado, eu pago pelo seu pecado. E a vida de arrependimento, a vida de obediência a Cristo, ao ensinamento dele, de rendição a ele, é o que vai determinar a nossa vida de santidade, ok?
Então, não pense que as tuas obras, por melhores que sejam, elas consigam te dar salvação e te garantir alguma coisa. E não deixe, por exemplo, que as tuas atitudes determinam a tua salvação. As minhas atitudes de boas obras, de obediência, elas não me salvam, mas elas apontam, sinalizam que eu sou salvo, ok? Porque se as minhas atitudes boas me aproximassem mais da salvação, me salvassem um pouco mais, então os espíritas estavam certos, porque eles fazem boas obras com o propósito de alcançar um espírito de perfeição, né? Espírito de luz, de reencarnar, quando a Bíblia fala que não tem nada disso, não é? Então, a minha atitude de obediência a Cristo é porque eu já fui salvo, e uma vez que eu fui salvo, uma vez que está dentro de mim a salvação, uma vez que o Espírito Santo está dentro de mim, é natural que os meus frutos sejam frutos dignos de arrependimento. Uma vez que o tronco da manga é manga, ela só pode dar fruto manga, ok? Aí você olha para alguém e diz assim, você olha para um cristão genuíno, piedoso e diz, olha, você tem que ser salvo, porque as obras que você faz, você só pode se salvar. E você chega para essa pessoa e diz, não, eu não faço essas obras para ser salvo, não é isso que vai me salvar. Essas obras surgem na minha vida porque eu já sou salvo, porque eu tenho a salvação dentro de mim, porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Naturalmente, essas coisas eu consigo fazer com facilidade, ok? Então, tem dois tipos de pessoas. Aquele que diz assim, sou salvo porque faço boas obras, está morto, isso aí está perdido. E aquele que diz, faço boas obras porque já sou salvo, as minhas boas obras não me dão dignidade, mas Jesus na minha vida me ajuda a fazer as boas obras, porque é Ele em mim, porque sem Ele nada posso fazer. Então, Jesus tem que ser o centro, tem que estar no centro. Quando você desfoca Jesus e foca o que você pode fazer por Jesus, então você nunca vai conseguir. Então, não é o meu esforço que vai me dar condição de fazer coisas boas para Jesus, mas é o estar com Jesus, contemplar Jesus, ter comunhão com Jesus, estar cheio de Jesus, que vai me capacitar a fazer algumas coisas boas que possa lhe agradar. Costumo dizer que nada que sai de bom de nós pode vir de nós, porque o próprio Deus falou em relação ao homem. O espírito do homem é continuamente inclinado ao erro. O espírito do homem está continuamente inclinado ao erro. Então o homem pecador não tem inclinações para Deus. Mas quando esse homem pecador se arrepende dos seus pecados, recebe Jesus na sua vida, então o próprio Jesus vai gerar dentro dele algumas inclinações para aquilo que é certo. E mesmo assim, o apóstolo Paulo ainda vai dizer que isso vai ser um entrave, uma trava de guerra, vai ser um cenário de guerra na sua vida pessoal. Aqui mesmo em Gálatas, no capítulo 5, vai dizer que a realidade disso nos leva a essa guerra, a guerra do espírito contra a carne, da carne contra o espírito, um opondo-se ao outro, para que não faça porventura o que quereis. Então, quando eu recebo o Espírito de Cristo dentro de mim e recebo informações de Deus, naturalmente eu me posiciono no Espírito a não obedecer à inclinação da minha carne. Só que a carne não vai se deixar a ser vencida assim naturalmente, ela vai reagir aí àquela guerra. E cada um de nós devemos ter consciência disso, não é verdade? Então vamos lá, terminamos o capítulo 4 de Gálatas, nós vamos entrando agora no capítulo 5. Aqui, pois, o apóstolo Paulo ainda dá uma pitadinha, deixa muito claro que a escravidão
que os Gálatas, que os cristãos da Galácia estavam se submetendo era a escravidão dos costumes judaicos. Você vê, né? Os irmãos abriram mão de um monte de pecados, abriram mão dos ídolos, da idolatria, abriram mão de um monte de coisa e agora poderiam estar cantando felizes porque estavam livres, se encontram também debaixo de outra escravidão. E Paulo não deixa isso barato. Paulo vai confrontar os irmãos. Então começa assim o capítulo 5. A exortação a conservar a liberdade cristã. Estai, pois, irmãos, na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Então, se vocês receberam o evangelho puro e simples, o evangelho que vos ensinou a crer em Jesus e acreditar que só ele é mediador entre Deus e os homens. Então, fique firme nesse evangelho. Ele é suficiente para vocês. Não voltem a se submeterem aos costumes judaicos, à servidão que é imposta por homens. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Você vê que um simples ato, até de fé, eu diria que fé religiosa, no sentido de tentar agradar a Deus, né? Era o que os judeus faziam. Agora, Paulo até entendia quando um judeu fazia isso, porque ele naturalmente era judeu. Mas quando eles impunham isso sobre os gentios, por exemplo, um judeu, uma pessoa convertida a Jesus, judeu, chega aqui no Brasil, aqui no Piauí, e diz: olha, entrega a tua vida para Jesus e você vai ser salvo. Só que aí você tem que praticar algumas coisas que nós, os judeus, praticamos, que são chamados judeus messiânicos, judeus que acreditam no Messias que já veio. Daí, se eles chegarem e dizer assim: ó, você deve crer no Messias, em Jesus, para ser salvo, mas aí vocês precisam praticar algumas coisas que nós, os judeus, praticamos. Uma delas é circuncidar, que é a cirurgia de fimose. Outra, guardar o sábado. Outra, você não pode fazer nada sem primeiro um ritual de lavar as mãos, de fazer isso. Quer dizer, trazendo os rudimentos judaicos, à medida que você vai acrescentando esses itens para sua vida de fé, Jesus vai diminuindo, e Jesus fica lá longe. Quer dizer, Jesus só ganha o nome do Salvador, mas quem está te salvando mesmo são essas práticas. Então Paulo é taxativo e diz: se vocês deixarem se circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Não adiantou nada vocês terem entregado a vida para Jesus, porque agora vocês têm que confiar na salvação pela circuncisão. Paulo velho pancada, Paulo velho corajoso. Então o que ocorre? Algo muito parecido que eu vejo hoje. Algumas igrejas decidiram ser termômetro do certo e do errado. Então algumas igrejas, você chega nelas e diz assim: ó, eu vim de igreja X, me batizei, tenho convicção de que minha vida nesses 5 anos, 10 anos, uma vida com Cristo. A igreja diz assim: não, tu tem que se batizar de novo. Para você conviver conosco aqui nesse ministério, você tem que batizar de novo. O que essa igreja está dizendo? Ela está dizendo que o teu passado cristão, o tempo que você já viveu na vida cristã, não valeu de nada. E tem alguns ignorantes, e eu digo com pesar que eu vi gente saindo do ministério que eu pastorei ao longo da minha história. Saíram do ministério, eram pessoas que atuavam comigo,
foram para outro ministério. O ministério até é famoso no Brasil. Quando chegaram lá, disseram, tem que batizar de novo. Tem que batizar de novo. Você tem que batizar para participar desse ministério. Você tem que se lavar do passado. Se submeteram. A minha tristeza não foi ir para outro ministério, porque a gente está o tempo todo recebendo pessoas de outro ministério e também abençoando pessoas que vão para outro ministério. Não tem problema com isso. O problema é que esses irmãos, na sua ignorância, tiveram que se submeter a um sistema imposto carnalmente de um ministério e tiveram que anular toda a vida cristã que viveram com Deus. Porque o que é batismo? Batismo é anular o passado. Por que a Bíblia diz que há um só batismo? Porque depois que você se batiza, você não precisa estar se batizar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Não, o batismo não pode ser um amuleto. O batismo é um só. Qual? O da consciência, do arrependimento. Tem pessoas que vêm de outro ministério e eu batizo? Batizo. Quando? Quando ela diz, pastor, eu era uma criança. Ou pastor, eu vi todo mundo batizando, eu não sabia de nada, não acredito no meu batismo porque eu não entendia nada, foi por influência, não tinha consciência. Por causa disso, eu batizo. Mas se a pessoa disser, pastor, eu me desviei da fé, eu fiz um monte de coisa errada depois, mas no dia que eu me batizei, na igreja X, eu sabia o que eu estava fazendo, eu estava me arrependendo dos meus pecados. Então esse batismo é único, é o da consciência. Essa pessoa é batizada. E todas as vezes que você pede perdão pelos seus pecados, Deus lança esses pecados dos quais você se arrepende, Deus lança lá no batismo que você já fez, porque o batismo é eterno. É eterno o batismo. Então quando você diz, não, eu aceito me batizar de novo, você está dizendo, você está anulando. Você está anulando toda a tua vida de fé. Você está dizendo que foi falsa, que não existia, porque você está matando aquilo. Isso é uma blasfêmia. Onde é que você vai ver na Bíblia os apóstolos batizando pessoas novamente? Em nenhum lugar. Isso é heresia, isso aí. Entendeu? Você vai ver os apóstolos batizando pessoas que tinham sido batizados por João. E o batismo de João foi só uma preparação para o batismo de Jesus. Porque o batismo que salva é o batismo de Jesus. Em nome de Jesus, o batismo do Senhor Jesus. E não de João Batista. Né? Pastor, aí quando a gente vem da igreja católica, batiza de novo. Porque o batismo real é batismo da pessoa adulta, da pessoa que entende, que se arrepende. Porque a indagação de uma boa consciência é para arrependimento. Uma criança não sabe o que é arrependimento, portanto esse batismo feito quando você é criança não vale. Ah, mas a gente confirma quando é na adolescência. Não, tem confirmação. Confirmar o quê? Que você não teve consciência. Você tem que se batizar em nome de Jesus. Então, por isso que a gente batiza alguém que veio do batismo católico. Por quê? Porque o batismo é para arrependimento. Então, esse batismo de criança não vale. Segundo motivo pelo que a gente batiza de novo é que o batismo, a palavra batismo no grego quer dizer mergulho, imersão. E o que a igreja católica faz é aspersão, é jogar uma aguinha na cabeça. Então isso não configura batismo. Batismo é imersão, porque ele é símbolo de sepultamento. Ninguém sepulta uma pessoa jogando areia na cabeça dela. Sepulta enfiando num buraco e jogando terra para cobrir o corpo todo. Então batismo é símbolo de sepultamento. Então batismo é mergulho. Quando você mergulha, você está afogando, matando, sepultando a velha natureza. E quando você sai uma nova natureza em Cristo Jesus. Na vida real, você não vê nada acontecendo de diferente no físico da pessoa, mas no mundo espiritual, aquela legalidade que havia em você foi quebrada, porque agora você morreu para o mundo e viveu para Deus, e o diabo não pode apontar o dedo sobre o seu passado, porque o seu passado já morreu. Igualmente como ninguém pode chegar no sepulcro de uma pessoa e ficar cobrando as dívidas dela, porque ela já morreu, o diabo também não pode cobrar de você o seu passado, porque você afogou o seu passado, sepultou o seu passado no dia do batismo. Por isso que é importante o batismo. E é por isso que a gente batiza alguém que vem da igreja católica, porque nada disso acontece. Nem é batismo por imersão e nem é batismo no arrependimento. Batiza criança. E tem igreja que batiza criança, igreja evangélica que batiza criança. Não concordo, dá batismo por aspersão. É quase igual a igreja católica, só muda algumas coisas. Enfim. Paulo está dizendo aqui: não deixe,
Não deixe que outras pessoas os coloquem em um jugo, porque vocês já receberam o evangelho simples, o evangelho que nós ensinamos. Permaneça nesse evangelho. Permaneça nesse evangelho. É que Paulo está ensinando aqui, né? Glória a Deus. Vamos permanecendo aí. Então Paulo diz, ó, se você comete algum ato, se você pratica alguma coisa, como a circuncisão, achando que isso vai salvar vocês estão perdendo tempo. Caíram da graça. Cristo não significa nada para vocês. Aí, ó, vamos lá. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído. Não tem como você misturar a lei com a graça. Não tem como. Ou você vive uma coisa, ou você vive outra. Ou você vive o Novo Testamento, ou vive o Velho Testamento. Pastor, nós vamos anular o Velho Testamento? Não. O Velho Testamento nos ensina como viver o Novo Testamento. São sombras para que a gente possa entender que tudo que estamos vivendo hoje foi ensinado lá antes. Mas nossa base cristã é o Novo Testamento, é a nova aliança, é Cristo. É Cristo, não é lei, é Cristo. Porque quando o povo dizendo a lei dos crentes, eu até entendo que o ambiente da fé evangélica é um ambiente de regras, de critérios, onde as pessoas elas estão ali, elas entendem que precisa respeitar o que é ensinado. Mas não é lei, você não tem ideia do que é lei. Lei é o tempo do Velho Testamento, que era olho por olho, dente por dente. Você vê lá no meio dos crentes o povo matando uns aos outros porque pecou contra o outro, aí mata. Não, no tempo do Velho Testamento era assim. Olho por olho, dente por dente. Se alguém furasse o olho esquerdo de alguém, esse alguém tinha que submeter o seu próprio olho esquerdo para ser furado pelo próprio cara a quem ele furou o olho. Porque era olho por olho, dente por dente. Quebrou o dente de cima. Qual foi o dente? A presa. Então pega uma pedra, quebra o dele também. Era assim. Hoje não. Vivemos o tempo da graça. O tempo em que quando alguém vem e bate na minha face, eu dou a outra. Quando alguém vem e me fere, eu perdoo, né? E converso. E busco a reconciliação ao invés de querer matar também. Então nós não vivemos lei de crentes. Nós vivemos a graça dos crentes. Aleluia! O melhor lugar do mundo é a igreja do Senhor. Glória a Deus. Hein? Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. É forte isso, é tremendo, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem poder algum, tem virtude algum, porque em Cristo Jesus, nesse tempo da graça que vivemos em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem poder algum, acabou. Acabou. Por que ele diz nem a circuncisão, nem a incircuncisão? Ele está dizendo o seguinte: nem a circuncisão para o gentio vale alguma coisa, nem o judeu, que é judeu naturalmente, deixando de circuncidar é alguma coisa. Em outras palavras, quando você está em Cristo, você não precisa circuncidar, você que é gentil. Não precisa. Se você circuncidar, não vai afetar em nada, não vai valer de nada. Mas você que é judeu naturalmente e se converter a Cristo, e por causa dessa conversão você decidir não mais circuncidar-se, saiba que o deixar de circuncidar-se não vai diminuir nada em você, porque você não vive a circuncisão do órgão genital masculino. Você não vive mais essa circuncisão. Você vive agora a circuncisão do coração. O Senhor circuncida o coração. Porque a circuncisão, você sabe que era uma marca da aliança.
de pertencer a Deus, de um compromisso com Deus. A Bíblia diz que agora não é mais no externo, no corpo físico, agora é no coração. Por isso que você que é cristão evangélico, está na igreja, você precisa se certificar de que você está de coração. Porque se você não estiver de coração, nada vale. Tudo que você fizer nesse ambiente da fé, se não é de uma fé sem fingimento, se não é de um coração puro, não vale nada. Porque o cristianismo não é um conjunto de mudança de regras de pensamentos. O cristianismo é um relacionamento do coração. É um relacionamento com Deus que só pode acontecer a partir da mudança do coração. É tanto que quando o Senhor promete nos transformar e nos salvar, lá em Ezequiel 33, 26, ele diz: e eu tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne sensível, né? E colocarei meu espírito dentro de vocês para que possam observar meus caminhos. Então, em outras palavras, Deus está dizendo: mesmo com toda a lei, vocês não conseguem, porque o coração de vocês ainda é de pedra. Mas vai chegar o tempo que eu vou tirar essa petrificação, vou colocar um coração de carne e vou colocar meu espírito dentro de vocês. A partir de então, vocês vão andar nos meus caminhos de verdade, que é o que acontece com o cristianismo. Os cristãos que seguem a Jesus, eles andam no caminho estreito, no caminho de Cristo, no caminho da verdade, com facilidade, o que os judeus, suando, não conseguem com toda a prática da lei. Amém? Aleluia? Você me dá só mais um minuto e a gente volta para terminar esses 30 minutos aqui de programa com você. Graças a Deus, aleluia. Voltamos aqui para terminar esses últimos minutos. Talvez você pense assim: rapaz, o pastor sai não sei quantas vezes no programa. Meu filho, são 2 horas. 2 horas de programação aqui falando, bebendo água direto. A gente sente necessidade de ir no banheiro. A gente sente necessidade de, né? Só bebendo água aqui tem que dar saída, né? Então vamos lá. Vamos avançando com a nossa peleja, com o nosso propósito, né? Porque vamos ensinar tudo que precisamos ensinar aqui na palavra de Deus. Bom, voltamos também para o Instagram. A gente tinha parado, deu uma pane aí, tanto no Instagram quanto no WhatsApp, para todo mundo. Então a gente voltou aqui para o Instagram, esperar que algumas pessoas ainda voltem ainda para ser edificado. Facebook não teve jeito, travou mesmo de uma maneira que a gente não voltou. Mas estamos no YouTube, na emissora de rádio, nas emissoras de rádio, né? E também com você aqui no Instagram. Aleluia! Vamos lá então. Estava ainda no versículo 6 aqui do capítulo 5, quando o apóstolo Paulo diz: porque em Jesus Cristo, quando você está conectado nele, nesse ambiente da fé em Jesus, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, acabou. Tanto para o judeu quanto para o gentio, acabou, não existe mais circuncisão, mas sim a fé que opera por amor. Qual a diferença? Qual a diferença da fé judaica, que é baseada na lei, para a fé em Cristo, que opera em amor? Uma das marcas que assina, e aí, claro que eu vou falar isso, mas eu não incluo as loucuras que se fizeram em nome do cristianismo, especificamente a Igreja Romana, que levantou a Inquisição, a Santa Inquisição, em nome do cristianismo, que exterminou lugares inteiros, demarcando território, expulsando pessoas e dominando, que foi o Império Romano a vida toda, tirando, e isso em nome da lei, em nome de Deus, em nome do cristianismo. Você sabe que Constantino, ele se aderiu ao cristianismo porque ele estava perdendo uma guerra e ele teve uma visão. Na visão ele viu algo parecido com uma cruz e um peixe, o que era o símbolo do cristianismo.
Então ele diz, é esse Deus que vai me salvar e que vai me ajudar a vencer todas as guerras. Então ele disse, eu me entrego a esse Deus cristão, esse Jesus dos cristãos, e coincidentemente ele venceu a guerra. Daí ele passou a acreditar piamente que foi o Jesus dos cristãos que deu a ele aquela guerra, ou seja, ajudou ele a matar todos os outros. Então ele disse agora Roma é cristã. A religião de Roma é cristã, agora todo mundo vai ser cristão. Daí ele começou a convidar outros reis para se unirem a ele, porque ele disse que agora encontrou um Deus que não deixava ele perder mais uma guerra. Então veja a intenção do nascimento do cristianismo na Igreja Católica. O cristianismo católico romano nasceu, não foi do apóstolo Paulo que fundou a igreja em Roma. A igreja já existia. Ela passou a entrar nesse cenário mundial quando o imperador assumiu a religião. Ele não se converteu. É tanto que ele era desafiado pelos líderes da igreja a se batizar. Ele não queria se batizar. O cara mata a própria mãe. O cara mata não sei quantos. O cara era mau. Ele tinha consciência de que o batismo significava que ele não poderia fazer mais essas coisas de ímpio. E ele não está disposto a isso. Para você que conhece a história, você sabe que Constantino foi batizado já quase morrendo, na sua velhice. Ok? E a proliferação da fé católica no mundo, ela foi andando em paralelo. Enquanto os padres iam demarcando território, os soldados iam expulsando as pessoas. Então, quantos, em nome da fé católica, quantos índios não morreram no Brasil? Hein? Quantos? Que ao invés de chegar e evangelizar os índios e evangelizar a terra para transformar o povo, foi escravizando esse povo, matando quem não se aderia. E o que aconteceu no Brasil? E com tantos outros países, né? Então, abra os olhos. Abra os olhos. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando eu falo da história cristã na Terra, que é marcada pelo amor, que é isso que eu vou falar, não incluo essa parte da história cristã, entre aspas, que se fez atrocidades em nome de Deus. Até no tempo que Lutero reformou a igreja, muitos cristãos protestantes foram mortos pela Inquisição, porque a Inquisição incluía matar pessoas, e aí você vai dar uma pesquisada na internet e você vai ver o tipo de instrumentos que a igreja usava para torturar pessoas. Pessoas que não concordavam com os dogmas católicos. Incluía protestantes, incluía homossexuais e pessoas que praticavam magia.